Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ver por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ver por uma coroa trocar. Ver por uma coroa trocar. Ver por uma coroa Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor seja com você, que a paz do Senhor seja com a sua família. Para aqueles que não estão me reconhecendo ou não me conhecem, o meu nome é Valdirene, mas todos me chamam de Val. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês algumas anotações que Deus colocou no meu coração, enquanto eu estava meditando no livro de Números, capítulo 21, do verso 4 ao 9. Esta mensagem, ela tem muito a ver, está muito conectada com esse momento que nós estamos celebrando, este domingo, que é o domingo de Páscoa, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E eu quero te convidar a meditar comigo nessa passagem. Números 21, verso 4 ao 9, que diz assim: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos pensar um pouquinho no sentimento que estava no coração daquelas pessoas. Aquela pessoa que era mordida, ela já sabia qual ia ser o seu fim. Seria a morte. Então nós podemos imaginar que o sentimento era de desespero, de angústia, de dor, de sofrimento e de medo. Não só por parte da pessoa que foi mordida, como também por parte das pessoas que estavam ao seu redor. Então, eles recorrem a Deus e pedem que Deus elimine as serpentes do meio deles. E Deus não faz isso. A resposta de Deus para eles inclui duas coisas: a provisão para a cura e a participação deles em crer na cura. E é interessante a imagem que Deus manda erguer. Nós pensamos, poderia ser uma pomba, né? Ou então ainda algo que trouxesse paz para aquele que está em agonia. Mas a imagem escolhida é justamente a serpente. Ou seja, aquilo que os afligia e que os levava à morte. E inacreditavelmente a cura estava em olhar para isso. Nós vamos contextualizar um pouquinho essa história que é tão interessante. Nós entendemos que o que traz dor, o que traz sofrimento, o que traz desespero, preocupação, medo e até mesmo morte é o pecado.
É o pecado que se originou lá com o primeiro homem, o mesmo pecado que está presente aqui nessa história, nesse povo, e o mesmo pecado que continua se evidenciando em nossa sociedade. Que pecado é esse? O pecado de achar que as nossas escolhas são melhores do que as escolhas de Deus, de que os nossos caminhos são melhores do que os caminhos de Deus, de que o nosso pensamento é melhor do que o pensamento de Deus. Ou seja, é o pecado de viver sem Deus dando palpite na nossa vida. Nós temos visto uma sociedade onde Deus está presente nos seus discursos. A gente ouve as pessoas dizerem, olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus é amor. Mas não é um Deus pessoal, um Deus a quem é permitido intervir nas ações e reações. Principalmente quando essa intervenção não coincide com o rumo que a sociedade está tomando. Principalmente quando as minhas escolhas parecem ser as melhores. Principalmente quando eu busco um Deus para me servir, ao invés de um Deus a quem servir. Quando a Bíblia é considerada um livro de lendas e a ciência verdadeira e irrefutável. E aqui eu quero fazer um desabafo, né? Como pode a ciência atribuir as grandes descobertas a mentes inteligentes, extraordinárias, e atribuir a grande maravilha que é a criação, que é o ser humano, a algo inferior que nós nem sequer podemos chamar de mente? Bem, enfim. Esse é o pior pecado, o pecado original de todos os outros. O pecado de estar afastado de Deus, embora o seu nome esteja nos nossos lábios. Por isso, a serpente é a imagem escolhida. Porque precisamos olhar e enxergar e nos conscientizar e reconhecer. Isto é o que me traz dor, sofrimento e morte. Enquanto não houver esse reconhecimento, esse veneno, ele continua agindo, corrompendo e corroendo as nossas vidas. Bem, só havia um ponto para se olhar. E neste ponto estava a morte e a vida. Para que o pecado precisa morrer, para que a vida seja gerada. Para entender essa história, nós precisamos estudá-la à luz de João, capítulo 3, verso 14, que diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para Deus em busca da nossa cura, a resposta de Deus para nós é: olhe para Cristo, olhe para a cruz, o que você vê? Se a serpente simbolizava o pecado, Cristo, ao se identificar com o homem, simboliza a natureza humana corrompida pelo pecado. Então, ao olharmos para Cristo, nós precisamos enxergar, nos conscientizar do nosso pecado exposto na cruz, da nossa natureza que quer se rebelar, que quer andar, quer fazer as suas próprias escolhas, que quer andar nos seus próprios caminhos e que com isso se distancia cada vez mais da intervenção de Deus na sua vida. Esse pecado, essa natureza, ela precisa morrer para que a vida seja gerada. Só assim é que nós vamos ter cura, libertação e transformação. Nele, em Cristo, está a morte e a vida. A morte dos nossos pecados e uma nova vida com Deus. Somente reconhecendo o nosso pecado exposto na cruz é que nós podemos ser livres, ser libertos deste pecado. Por isso Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Bem, o texto de Números 21:9, ele diz que aqueles que olhavam para a serpente permaneciam vivos. Imagina a alegria, o alívio daquelas pessoas ao perceber que a morte foi vencida.
Aquele que tinha sido mordido foi curado e ele passaria mais algum tempo entre eles. E aqui nós vemos um grande diferencial entre o texto de Números 21:9 e o texto de João 3:14, que é a qualidade da vida oferecida. Aquele que reconhece na cruz o seu pecado, que se arrepende e que olha com fé para Cristo e começa a caminhar na direção de Deus, ele tem a vida eterna. E quando nós falamos de vida eterna, nós precisamos falar de morte, o que é um paradoxo. E talvez por isso as pessoas não falem muito sobre a vida eterna, porque ninguém quer falar de morte, né? Mas a Bíblia fala a respeito da primeira e da segunda morte. Vejamos o que ela diz sobre a primeira morte, lá em Hebreus, capítulo 14, capítulo 2, desculpem, Hebreus 2, capítulo 14 e 15. Diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E prestem atenção nessa frase agora. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Cristo derrotou a morte para libertar aqueles que viviam escravizados pelo medo da morte. Irmãos, sentir medo faz parte da natureza humana. Até para que a gente não viva de uma maneira imprudente. É natural que a gente tenha medo de perder as pessoas que a gente ama. É natural que a gente chore e sofra pela perda de alguém. É diferente viver escravizado pelo medo. Quando o medo é o nosso Senhor, ele impede que a gente consiga pensar de maneira clara. Ele impede que tomemos atitudes necessárias. Ele impede que tenhamos um relacionamento saudável. Enfim, ele adoece a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo. Existem pessoas que deixam de viver pelo medo de morrer. Então, Cristo venceu a morte. Cristo, embora se identificasse conosco na nossa natureza, ele não cometeu pecado. A lei diz que sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados. Cristo derramou o seu sangue, o preço foi pago, mas quando a morte foi tomar aquilo que lhe pertencia, ela não pôde detê-lo, porque nele não havia pecado. O corpo de Cristo não sofreu a decomposição que o nosso corpo sofre. E o resultado disso nós sabemos, foi a ressurreição. Cristo esteve 40 dias com seus discípulos, mais de 500 pessoas o viram, e Atos 1:3 diz que ele deu provas indiscutíveis de que estava vivo. Ou seja, Jesus mostrou aos seus discípulos o que há após a primeira morte. A vida eterna ou a morte eterna, que é descrita como a segunda morte lá em Apocalipse. Jesus diz em Lucas 12, verso 4 e 5, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ainda no verso 20, Jesus diz que Deus chama de louco aqueles que se apegam a essa vida passageira. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Os discípulos entenderam de uma maneira extraordinária a mensagem da vida eterna. E isso é nítido na vida deles, antes e após a ressurreição. Exemplo, antes, quando enfrentaram uma grande tempestade no mar, gritaram apavorados, nós vamos morrer, Senhor, o Senhor não se importa com isso. No jardim do Getsêmani, todos o abandonaram quando ele foi preso. Pedro, quando correndo o risco de ter o mesmo destino que o seu mestre, o negou 3 vezes. Mas após a ressurreição, todos enfrentaram a morte. Mortos à espada, decapitados, crucificados. Paulo vai dizer que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. E em Apocalipse 12:11 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e que mesmo diante da morte, não amaram as suas próprias vidas. Eles sabiam o que viria após a morte. Cristo o revelou
para que eles não vivessem escravizados pelo medo da morte. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele cita uma frase que eu gosto muito e eu estou sempre lembrando dessa frase. Ele diz assim: essa vida, ela é um teste. E eu pergunto para vocês, irmãos, quanto tempo você acha que você vai viver? Quanto tempo uma pessoa vive? Essa vida, ela é passageira. O que existe mesmo é a vida eterna. Jesus diz, às vezes eu vejo assim que as pessoas hoje na nossa sociedade, elas têm muito medo da morte física, mas elas não pensam na morte eterna. Talvez porque digam, Deus é amor, todos vão ser salvos. Mas olha o que diz Jesus em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha aí a importância de ter um Deus pessoal que interfere na nossa vida, ao invés do Deus que está presente nos nossos discursos. E eu quero finalizar deixando para você o texto que está em 1 Coríntios 2:9. Não pense que você vai ficar a vida no céu, a vida eterna será monótona, que você vai ficar o dia inteiro cantando santo, 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 né? A Bíblia nos dá um vislumbre do que é esta vida, embora a gente aqui nesse momento não tenha tempo para estar discorrendo a respeito disso. Mas esse versículo de 1 Coríntios 2:9, ele diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo maravilhoso esperando por nós. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, nesta noite, Pai, nós queremos pedir que o Senhor seja o nosso Deus pessoal, o Deus que interfere em nossas vidas, o Deus que é real em nosso lar, em nossa família, não apenas o Deus que está nos nossos lábios. Senhor amado, que ao olhar para a cruz, possamos reconhecer ali o nosso pecado e agradecer a Ti, ó Deus, pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, pela esperança que o Senhor nos traz de um dia estarmos contigo. Que o Senhor, ó Pai, nesses tempos tão difíceis que temos vivido, nos ajude a permanecer firmes na fé. Senhor, são dias em que a preocupação, a ansiedade, o medo tem, Senhor, tentado, Senhor, tomar as nossas mentes e as nossas emoções. Mas que em nome de Jesus, o Deus de paz, esmague Satanás embaixo dos seus pés. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, venha guardar as nossas emoções, os nossos pensamentos e nos ajudar a permanecer firmes, olhando para Cristo e a esperança que o Senhor tem nos dado, que é a vida eterna no Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.